Eu sou Luísa Mandetta, você está na aula 146, aula sobre instinto social, especificamente como você pode se desenvolver, né, evoluir através do instinto social, e hoje você dá mais um passo em direção ao seu autoconhecimento. Vem comigo. A gente está, então, no módulo de instintos, era um combinado meu com vocês, que a gente ia voltar a falar sobre isso, e aí é interessante porque quando eu fico focada, né, nesses temas, os meus atendimentos, né, das mentorias, eles vão se passando por isso. Claro, é natural, né? Eu estou focada nisso. E aí vou buscando mais informação teórica sobre isso, outras coisas vão aparecendo e vai me dando vontade de fazer mais aulas conceituais, né? E é muito interessante também a aplicação disso, né? Então, são coisas que eu fui aplicando, óbvio, né, ao longo dos anos, e que vão ficando mais intensas nessas semanas que eu vou olhando, colocando meu radar para isso. Então, é natural, né? Tem gente que me acompanha aqui há 2 anos na escola e que sabe que tem épocas que eu falo mais de uma coisa, tem épocas que eu falo mais de outra, que é natural, de que são coisas que estão no meu foco mesmo, de aplicação, de teste com as pessoas que eu, principalmente as pessoas que eu atendo, né? E assim está sendo nas últimas semanas. Assim, os atendimentos estão rodando muito sobre os instintos e é bem interessante de ver, sabe? Bem interessante de ver as pessoas colocando em prática e colocando esses conceitos em prática, né? E observando mesmo assim como que pode ter um impacto na nossa vida. E o instinto social, eu fiz um vídeo porque o meu combinado com o Antônio e Cauê é que a gente transforme todas as nossas aulas aqui em vídeos levinhos lá no YouTube, que vocês possam compartilhar para os amigos, para os familiares, né? Que, claro, a gente não tem tempo, né, de aprofundar tanto, mas que são vídeos que a gente vai tocar sobre o assunto, né? E eu comecei o vídeo do YouTube falando uma coisa que eu queria falar com vocês também, que eu acho muito interessante. O tanto que o instinto social ele é em menor quantidade. Então, em todas as minhas vivências, sejam elas né, quando eu estava muito ativa nas turmas presenciais, também dentro de empresa, né, e tendo nos meus atendimentos, na própria escola 963, a gente vai perceber que o instinto social é o instinto que menos aparece. Então, não sei como é que está a nossa listagem, eu sei que a gente tem uma listagem de instintos, de hierarquia de instintos, não sei onde que ela está, mas se a gente for olhar para essa listagem, provavelmente o social ele não vai representar nem 10 nem 15% de toda a escola. A Débora está perguntando qual que é o instinto que eu vejo maior quantidade. Na minha experiência, autopreservação depois sexual. Tá? Né, autopreservação primeiro. Várias vezes isso ficou páreo a páreo. Seja em turmas, né? Turmas que eu fazia semanalmente de 15, 20 pessoas, seja em empresa atendendo 200 pessoas, às vezes ficava 45, 55, sabe? Entre os dois, né? Claro. E quase páreo a páreo, mas no geral autopreservação maior, né? Eu acho que é meio que fácil da gente entender, né? Meio que assim, ó, o autopreservação é sobrevivência das coisas mais práticas mesmo, né? O sexual talvez seja um nível um pouquinho mais refinado, né? De buscar sobrevivência, e o social um pouco mais ampliado mesmo, né? O fato é o seguinte, dá para a gente pensar um monte de coisa em relação a essa quantidade pequena do social. Dá para a gente pensar e ficar filosofando sobre várias coisas aqui. Mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar, é que a gente, no geral, a gente meio que ferra, né, os relacionamentos, né? No geral, não é que todos nós, seres humanos, né, não estou falando, né, de mim nem de você especificamente, estou falando assim, no geral, o ser humano dá umas escorregadas, né? Você olha e fala assim, meu, o que as pessoas estão fazendo, né? O que está acontecendo aqui? Para que uma guerra depois de uma pandemia, né? Para que esse cara está traindo a esposa? Por que não separa? Então, assim, no geral, a gente vai para um caminhozinho errado, sabe? E eu penso que todas essas coisas, elas se dão porque a gente não olha para o nosso instinto social saudável. Independente se você for social dominante, mas principalmente se você não for, você precisa olhar o instinto social saudável de uma maneira a persegui-lo como um caminho de desenvolvimento como ser humano mesmo, sabe? Então, o que é o instinto social saudável? O instinto social saudável ele está ligado, tem um conceito que eu gosto muito, que seria o autopreservação é o agradecimento à vida. Cara, obrigado por eu ter a vida e eu vou cuidar dessa vida. Do dinheiro, da carreira, né? Tudo. E o social dominante seria uma coisa mais ou menos assim, ok, Deus,
ou algo maior que me criou e criou tudo. Tá bom, eu entendi, agora eu vou servir você. Agora eu vou te servir. E como é que eu te sirvo, né? Como é que eu te sirvo em forma de agradecimento por ter a vida e por ter tudo? Servindo os outros. Então, talvez a palavra do social dominante seja serviço, no sentido de servir, de se colocar em segundo plano e todas as outras pessoas em primeiro plano. Eu estou falando, obviamente, do social saudável, do social que todos nós, inclusive social dominante, deveríamos procurar, que seria essa questão de olhar o todo, olhar o coletivo, olhar o servir, olhar o se colocar em segundo plano, olhar o bem do todo, em primeiro lugar, antes das nossos anseios mais íntimos. Então, todas essas questões, elas são questões de tendências para quem é social dominante. O problema é que a nossa tendência é dar uma desviada, né? Orar e vigiar, porque a nossa tendência é fazer caca. Que a gente se acha a última bolacha do deserto, né? A última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. Mas a nossa tendência é fazer uns trenzinhos errados, né? Então, o social saudável, ele nos dá essa escola, que é a escola de falar assim, cara, abaixa sua bola porque você é um dentro de um todo e que o seu trabalho deveria ser para o todo ficar melhor, né? Sem falsa humildade, sem buscar deixar as pessoas presas a você, sem nada disso, né? Não é o que acontece, então. Então, o que vai acontecer com a gente, né? Que tem vamos imaginar uma pessoa que tem o social dominante, né? Vamos imaginar essa pessoa. A tendência aqui vai ser a manipulação. Se tivesse uma palavra para ser essa manipulação, né? Se tivesse uma palavra para a gente falar, talvez uma palavra seria essa, sabe? A manipulação. E ela pode aparecer mascarada, né? De diversos casos mascarada. Às vezes a pessoa vai passar a vida sem entender o que é essa manipulação, ou sem se dar conta, ou pelo menos sem querer parar. Vai falar assim, nossa, viajou, né? Essa sabedoria do Enneagrama viajou em falar que é manipulação, não tem nada a ver comigo e tal. Não vai querer nem parar para pensar sobre isso. Mas é uma manipulação no sentido assim, olha, eu vou fazer com que os outros sejam melhores. Eu vou fazer com que eu diminua as minhas necessidades para servir melhor os outros. Se fosse só isso e ponto, aí beleza, bola para frente. Mas nunca é só isso e ponto. É assim, ó, eu vou fazer com que os outros tenham mais importância do que eu para ser reconhecido, né? Para eu ser reconhecida. Para eu ficar num patamar superior. Se eu estou falando de instinto social dominante, e aqui, gente, tanto faz o nível de saudabilidade, tá? Instinto social dominante em nós, seres humanos. Ontem eu estava comecei a assistir o seriado do Osho, né? Algumas de vocês já devem ter assistido. E assim, ó, gente, como diz os espíritas, né? Desencarnou, ninguém é perfeito, né? Tá desencarnado, vai ter imperfeição. Então vamos falar da gente aqui com bastante honestidade, né? O instinto social dominante, ele vai ter todo esse movimento, então, querendo uma busca de reconhecimento. E aqui tem uma coisa chave do instinto social, que vai ser a questão da busca da superioridade. Então, ou social dominante ou reprimido, eles tiveram alguma situação traumática em relação a grupos, tá? Nas primeiras experiências de vida, que deram a impressão para ele que ele só seria alguém, aqui tem tudo a ver com o tipo 3, né? Que ele só seria alguém se ele se destacasse. E é claro que alguns sociais vão levantar a mão e falar assim, não me vejo nisso, tá? É natural que alguns sociais dominantes não se reconheçam nessa questão do destaque, que busquem os bastidores e assim por diante. Mas, no geral, vai ser assim, ó, a mais boazinha, o mais competente, né? O que mais fez transformação, né? O mais justo, o mais correto, o cidadão exemplar. Se a gente for falar de social dominante, aí vai mudar de acordo com o tipo e de acordo com o mundo que é cada ser humano, a gente vai ver essas pessoas buscando algo grande, tá? A gente vai ver essas pessoas buscando o destaque, de alguma forma, e não sou eu que vou falar que isso é errado. O tempo todo eu falo para vocês que a gente tem que buscar o melhor de nós, fazer impactar a vida, né? Sair da nossa pequenez, não sou eu que vou falar, não sou eu que vou falar que isso está errado. A grande questão é vincular isso a ser alguém.
eu só vou ser alguém se eu for assim. A Emi é uma ser social, né, Emi? E ela tá falando, eu me considero, me identifico mais com a questão de ser boazinha. Então, eu vou ser a mais boazinha. Eu vou ser a mais complacente com os outros, eu vou ser a que mais me anulo, entende? Só que isso não vem com uma coisa assim, eu vou me anular e vou lavar banheiro, igual a Madre Teresa de Calcutá, que é o movimento de sair das grandes palestras lá, de sair lá da Áustria, direto lavar banheiro, né? Com uma humildade, né? Uma humildade genuína, mas muito dos quem é social dominante e se vê nessa questão de ser muito humilde, no fundo, nos bastidores, quando eu atendo aqui no individual, que o passar das semanas, né? As semanas vão passando e a gente vai conseguindo criar, a pessoa vai conseguindo criar aquele laço de conseguir falar das coisas mais íntimas, né? Aí vem muito ressentimento, sabe? Aí vem muito assim, puta, eu doei minha vida e, né? E doei a minha vida para as pessoas e não vem em troca e não estou vivendo a minha vida, sabe? Então não é uma coisa tranquila e genuína no geral, tá? O que eu posso falar então do instinto social dominante seria, para quem é dominante, precisa perceber essas coisas, sabe? Essas coisas no sentido assim, esse complexo de superioridade que pode esconder um desafio, né, de se sentir indigno, e essa vontade de ser diferente de todo mundo. Por que você tem que se doar mais? Ou por que você tem que ser o maioral? Né? Por que você tem que ser o mais espiritualizado? Por que você tem que se destacar? Né? Por quê? Então, começar a pensar nessas coisas e vamos lá, então, direto ao ponto. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, mas vamos mais direto ao ponto em relação aos caminhos de evolução, que é o tema dessa aula, tá? Se a gente for falar de caminho de evolução, para quem é... Vou começar do social dominante, né? Para quem é social dominante, se a gente for falar de caminhos de desenvolvimento, você já sabe, quem é social dominante vai ter o problema contrário, oposto de quem é autopreservação dominante. A autopreservação dominante é matéria, é preso no corpo, 1+1 é 2, quanto que tem na minha conta de banco, como é que está minha saúde, meus marcadores de exames, paraná, paraná, paraná. E o social dominante, ele vai ser mais etéreo, né? Ele vai ser mais ar, ele vai ser mais expansão. Eu não ligo para essas coisas muito mundanas, eu não ligo para essas coisas muito práticas e vou ligar para uma coisa um pouco maior, mais ideológica, né? Então aqui a gente vai falar de ideologia, de utopia, piscar o olho, ele está sendo muito sonhador, né? Então todas essas questões. É claro que o ideal seria, e pode ser que de todas essas coisas que eu falei, você que é social dominante, pode ser que você não se identifique com nada. Assim, cara, isso daqui eu não tenho, isso daqui eu sinto que eu já resolvi em mim, tudo, né? Mas de todas as questões de social dominante, você tem aulas para saber o que é o social dominante, é importante você pegar alguma coisa que esteja apertando seu calo. É você entender alguma coisa ali, seja a desorganização financeira, seja o afastamento das pessoas importantes, né? Das pessoas importantes que eu digo assim, às vezes você está muito naquela fase da galera, né? De estar participando de 1000 grupos, mas você não tem um relacionamento íntimo profundo, você foge dos seus amigos, né? Então você tem uma máscara até com as pessoas mais próximas a você, você não tem muita paciência com aquela pessoa, você gosta muito mais dos grupos, né? Ontem eu estava assistindo também aquele Seinfeld, e ele fez um... Vocês assistiram Seinfeld? É muito antigo, né? Mas ele fez, eu fiquei obcecada por aquela história do Kramer. Depois, não sei se eu vou falar nessa aula ou em algum outro momento, mas eu quero falar com vocês o que aconteceu com ele. Foi muito impressionante, né? Não sei se vocês acompanharam. Mas então, ele é provavelmente um 7, viu, Luto? Tudo para ser um 7 social, que em 1 minuto ele teve um ataque de raiva e acabou com a vida dele. Assim, foi muito impressionante, eu fiquei bem impressionada. Mas enfim, eu estava assistindo o Seinfeld fez, né? O Jerry Seinfeld, né? Ele fez como é que chama aquele negócio? Stand-up, né? E aí ele tava falando assim, alguém gritou da plateia, Jerry, eu te amo. Aí ele parou, cara, eu também te amo. E esse é o melhor relacionamento para mim. Eu te amo, você me ama e a gente não se conhece. Então, assim, é uma fala muito de social dominante, né? Você me ama daqui, eu te amo daqui também. Só que, assim, não vamos nos conhecer profundamente? Vamos deixar esse relacionamento assim? Né? Vamos deixar assim. E assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma série de coisas de ser social dominante que vai te atrapalhar.
né, que está atrapalhando o seu caminho de evolução. E a minha provocação, a minha sugestão para você é que você dê uma olhada de uma maneira franca, né? E aí vai depender do seu estágio de vida, se você quiser escolher uma coisa pesada para trabalhar, se você quiser escolher uma coisa mais leve, mas trabalhe essa coisa, tá? Então, de novo, desorganização financeira, desorganização de casa, afastamento das pessoas, né? De pessoas e muita proximidade de grupo e afastamento de poucas pessoas, esse complexo de ser superior, essa coisa de ser guru, de ser mãe de pai, mãe de mãe, de querer... Porque isso também é uma coisa que eu tenho percebido muito, sabe? Muitos sociais dominantes, eles têm esse histórico na vida de que em algum momento teve que meio que ser mãe de mãe de pai, salvar um irmão mais velho, sabe? Então, cuidar dos outros, né? Veja o que está mais pegando aí em você em relação a esse social dominante e trabalhe. Tá? E trabalhe isso. Ah, Luísa, como? Né? Fácil falar, difícil fazer. É difícil, está todo mundo lutando aqui até o último dia das nossas vidas para o nosso trabalho de desenvolvimento. Agora, tem uma coisa que, para mim, fica muito claro em relação a trabalho de instintos, é que a gente precisa começar a fazer. A gente já conversou sobre isso e depois eu acho que eu vou até trazer uma aula especificamente falando sobre isso, mas isso precisa ser muito claro, sabe? Então, assim, o nosso instinto dominante ele tem que ser confrontado, 2 pés no peito, ele tem que ser dominado. E o nosso instinto reprimido, ele precisa ser nutrido, né? Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser constantemente abraçado, né? Acolhido. Então, você vai fazer isso de uma maneira um pouco menos cognitiva e um pouco mais comportamental, né? Eu estava conversando isso com um mentorado meu que é psicólogo e ele fala, nossa, nas palavras dele, tá? Porque ele fala assim, nossa, isso é uma grande briga que eu tive a vida inteira com a psicanálise, por exemplo. Porque parece que na psicanálise a gente fica meio que especialista no nosso problema. A gente é a pessoa que mais sabe do nosso problema. A gente sabe que a gente fez isso, porque aconteceu isso, porque eu tive a interpretação disso e assim por diante. Né? E ele trabalha hoje com TCC, né, que é o cognitivo comportamental, e ele fala, eu gosto do TCC, porque aqui a gente trabalha comportamento, a gente já muda o comportamento, né? E eu fui, né, trabalhando essas coisas de instinto com ele, e ele falou, olha, faz muito sentido em relação da linha que eu trabalho, né? Então, vale muito a pena, quando a gente fala de instinto, a gente dominar. Cara, você tá com um problema, eu vou pegar um problema básico aqui, que acontece com muito instinto social. Você tá com um problema financeiro? Ok, vamos lá. Planilha. Quem você vai trazer? Você tem um amigo que trabalha com isso, que é bom, né, de finanças? Não tem? Quer contratar alguém? Então tá. Mas o que você vai fazer no próximo ano, nos próximos 2 anos, em relação a esse problema específico do seu instinto social dominante? Entende? Provavelmente, se você tiver a possibilidade, né, de trazer... Os professores sempre dizem, né? Quando é instinto reprimido, tem que trazer alguém para ajudar. Sei lá, gente. Né? Sei lá. Às vezes o dominante também. Entende? Então, assim, viu que você tem um problema ali para resolver, faz um plano de ação, né? Faz um plano de ação. E depois, criatura, quando você já tiver, história para contar, né? Suor derramado, sangue derramado, aí você vai sentar para chorar suas dores. Aí você vai descobrir um monte de coisa. Putz, agora eu descobri porque que eu não sei lidar bem com dinheiro. Né? Agora eu descobri porque que eu não consigo falar dos meus anseios, né? Putz, eu cresci num ambiente que, sei lá, meu pai e minha mãe não tinham olhos para mim, não sobrava tempo, era um caos, meus irmãos doentes, sabe? E aí você vai descobrindo por que isso acontece, só que isso, quando você faz isso, depois de resolver o problema, é diferente. É como se você já criasse músculo, sabe? E muitas vezes a gente faz o contrário, a gente fica querendo descobrir da criança ferida lá, aí, né, faz 1000 coisas para descobrir isso, e tudo bem, não sou eu que vou falar que isso não é importante. Só que, assim, no processo de amadurecimento, a gente precisa lembrar de que a gente precisa criar músculos em relação às mudanças, né? A gente precisa provar para a gente mesmo que a gente precisa mudar, que a gente consegue mudar. Que a gente consegue passar uma vida inteira desorganizada e, de repente, virar organizado. Que a gente consegue passar uma vida inteira submissa às pessoas, sendo boazinha, né? Morrendo de medo da imagem, muito social dominante assim, né? Morre de medo de ter uma imagem, né, de pessoa justa, que seja. Inclusive, eu acho que, para mim, foi o que aconteceu com o Kramer, né?
O autor, vou resumir rapidão, só para vocês terem noção do tanto que isso é importante. Eles fizeram Seinfeld, né? Ficou 9 anos em cartaz, o maior seriado de todo o tempo, tal. Aí o seriado termina, né? E acontece aquela coisa que você sabe que acontece, cada um vai tentando voltar ao trabalho, e é muito difícil, né? Fica muito difícil de voltar ao trabalho e tal. E aí o Kramer, lembra, né? Cosmo Kramer, né? Que ele abria a porta, todo doidão. Ele era muito divertido, né? Richard alguma coisa é o nome dele na vida real. Aí ele foi pro stand-up. E ele estava um dia no stand-up, contando piada, e alguém gritou, super sem graça. Ele se descontrolou, para mim ele tem tudo de ser um set social, aí se descontrolou, foi pro né, gramaticalmente falando, no sentido de que ele virou um bicho, assim, sabe? E aí ele começou a falar mal de negro e de mexicano. Né? Então, ele teve 2 falas extremamente racistas, aí pronto, colocou uma pá de cal, né, na carreira dele. Isso, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos, acho que 12 anos atrás. Se fosse hoje, meu Deus do céu, né? Não tem espaço para isso. Né? Mas há 12 anos atrás, ele conseguiu, de fato, se enterrou, acabou com a carreira dele. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Pode ser uma viagem minha, não estou falando que não pode ser, mas pode ser 100% uma viagem minha. Mas aí depois eu fui ver o desdobramento, né? Porque o Jerry Seinfeld, né, deu um apoio gigante para ele não desistir, que ele fez uma coisa errada, que ele é um ser humano. Aí foi naqueles talk shows mais famosos dos Estados Unidos para defender ele, para colocar ele ao vivo, para falar que ele não era racista, que foi um ataque de raiva, assim por diante. E eu fui ver nas entrevistas dele, sabe? Se vocês quiserem ver, é interessante de perceber. Instinto social dominante, ele falou aquilo quebrou meu espírito. Então, toda a comunidade gostava muito dele. Você percebe que, assim, que os amigos, né, o pessoal do talk show... porque penso, o cara falou mal de negro e falou mal de mexicano, entende? Quem é que ia defender um cara desse? E ele teve muita gente defendendo ele. Muita gente defendendo. Então, dava para ver que o cara era uma pessoa boa que teve, né, teve um lapso ali de maldade, tirou o que tinha pior dele, né? Enfim. Mas aí o que acontece? Ele não conseguiu voltar a trabalhar, porque aí aqui eu traduzindo na minha loucura, né? Vamos imaginar um cenário que ele seja um set social. Toda aquela humanidade, porque uma das coisas que ele fala muito, eu não sou racista, eu não sou essa pessoa, eu estava no meu pior, sabe? Então toda aquela bondade, toda aquela humanidade, todo aquele elo que é do social, todo aquele de juntar as pessoas, de derrubar preconceito, em um segundinho ali, ele colocou aquilo para fora e ele foi visto com aquela pessoa e ele não admite para ele aquilo. Aí ele não conseguiu nunca voltar a trabalhar. Ele não conseguiu nunca. Você nunca mais vê ele fazendo nada. E a gente está falando de uma pessoa que, numa das entrevistas, ele fala: cara, uma vez eu estava em Bali, saiu uma mulher da floresta e falou: Kramer, Kramer. Entende? Então ele é reconhecido mundialmente. Né? Aí pode ser que não seja isso, pode ser que ele não seja nada de sede social, que eu esteja viajando, mas a minha tradução foi assim, cara, pegou na coisa mais cara para ele. Pegou na coisa mais importante, que é a imagem de pessoa que junta todo mundo, que não tem preconceito, que é bondosa, que é humana, né? Humana. Porque se você está falando mal de outro ser humano, você, de fato, independente de qualquer coisa. Mas tem gente que passaria por cima, sabe? Eu acho que tem gente que passaria por cima, sobretudo por causa do contexto dele ter sido muito apoiado. O que eu quero dizer é o seguinte, viver essa vida, né? Viver essa vida da questão do muita ligação à imagem é o que pode fazer muitos dos instintos sociais se perder. Né? Então, se perder no ser boazinha, se perder na manipulação, né? Porque aí eu vou manipulando as pessoas para eu conseguir o que eu quero. Né? Tem muito daquela coisa também que eu estava... comecei assistindo também ainda do Osho, né? Então, o cara chega em 1960, sei lá, né? Sei lá, mais ou menos isso. Aí ele fala, não, todas as religiões estão erradas e a gente vai fazer uma coisa nova aqui, tá, gente? Esqueça. Esqueça o cristianismo, esqueça o hinduísmo, cara, indiano, né? Esqueça o hinduísmo e a gente vai fazer uma coisa nova aqui, a partir de agora, a partir dos meus pensamentos. É loucura, né? É uma insanidade, né? É uma insanidade pensar que uma pessoa pode pensar isso e que as pessoas vão embarcando na dele, né? Porque quando você olha de fora, é uma loucura mesmo. Só que as pessoas saíam da palestra, não sei quem viu o documentário, as pessoas saíam da palestra meio que assim, ó, uma trombando na outra, sabe? De tão imersa que elas estavam lá, de tão mexida que elas estavam, né? Então, o social tem isso. Ele tem
tendência à manipulação, que se ele não se cuidar, e se não for para o bem, é uma coisa muito perigosa até. Porque ele tem uma tendência a manipular as pessoas, no sentido assim, vocês estão vivendo uma vida péssima, isso daqui pode ser diferente, isso daqui pode ser de uma maneira muito mais significativa, assim por diante, e a gente pode mudar isso daqui. Vem comigo que eu vou te ensinar uma coisa diferente. Então, de maneira diferente, de escalas diferentes, de formas diferentes, isso é uma tendência que o social tem a fazer. Quando fala esse complexo de guru, complexo de Deus, complexo de superioridade, você vai encontrar muito disso no social dominante, tá? Quando ele está desregulado. Em termos, então, de social dominante, a gente fecha assim, no sentido de que olhe alguma coisa do seu social que esteja pegando e trabalhe ela, tá? Tem uma coisa que o social faz muito, que é assim, ó, ele só ajuda e não aceita ser ajudado. Então, pega alguma coisa que você tem muito, né? Essa pessoa que só ajuda, que não aceita ser ajudado, pede ajuda. Né? Eu estava precisando de um apoio, estou meio que assim, né? Liga para um amigo, pede uma ajuda aí e veja como é que funciona em relação a isso. Né? Pode ser que alguns amigos seus não vão nem dar bola, porque é a maneira que você construiu esse relacionamento, né? De sempre doar e nunca receber. Então, com certeza, eu estou dizendo isso porque em vários momentos eu já fiz esse trabalho, né? Com os mentorados, e aí vários falam, Luísa, mas a pessoa não tem tempo, a pessoa não pode me atender, a pessoa não sabe o que fazer. Mas é assim mesmo. Essa é a construção da vida que você fez. Então, tem que recontratuar, né, os seus relacionamentos. Então, 10 vai falar que não, você vai tentar, né? Você vai tentar. Esse é o seu caminho de desenvolvimento. É buscar ajuda. É parar de sair dessa situação de eu sei o que você tem que fazer, eu consigo te ajudar, e começar a falar assim, tá doendo aqui, eu preciso de ajuda. Tá? Então, ok. Para finalizar, social dominante seria isso, pega uma coisa do seu social que está te pegando, trabalhe ela. Depois que trabalhou, você vai ver o tanto que dói. Por que está doendo pedir ajuda? Por que está doendo ser organizado? Por que está doendo fugir do destaque? Por que está doendo tanto ser mais individualista e menos pensar no todo? Né? Por que está doendo isso? Aí vale a pena, se você for para né, terapia, alguma coisa nesse sentido, aí é legal, porque você já está levando uma carga de coisas que você já trabalhou. Você vai começar a descobrir um monte de coisa. Putz, está doendo realmente porque, né? Aí você vai descobrir cenário, você vai descobrir coisas que você sempre acreditou que era verdade, que não tem nada a ver, né? Quem falou que você não pode pedir ajuda? Quem falou que você não seria digno se você não, né, não fizesse parte do todo? Então, tem um monte de coisa que você pode, tem a possibilidade de começar a descobrir depois desse trabalho, tá bom? Dúvidas, comentários, alguma coisa? Senão a gente já vai para o social reprimido. Lembra que eu falei uma coisa que eu queria falar? Lembra que eu falei que a autopreservação está muito ligado à mãe, né? Muito ligado à figura materna. E isso eu estou te dando de dicas também para você no seu trabalho, né? De descoberta, de desenvolvimento. O social, a gente tende a ligar a figura paterna, que é aquela figura, né? De ir ao mundo, de orientação, né? A figura materna mais de acolhimento, a figura paterna mais de orientação. Então, é bem interessante também para quem é social ou, ou dominante ou reprimido, olhar para essa questão com o pai, tá? É olhar para a questão com o pai. Olhar para a questão do afeto exagerado, da figura além do que deveria ser um pai, né? Ou do descolamento exagerado, tá bom? Seria o reprimido. Oi, Lu, pode falar. É verdade, agora que eu estou com esse negócio com meu pai, porque o meu pai foi meu grande herói a vida inteira. E eu sentia. Eu não sei se eu fiz isso para me destacar, e eu me destacava, eu era super humana, eu era a melhor de todo mundo, a mais maravilhosa. E agora que eu estou começando a perceber que meu pai morreu, era uma pessoa normal, eu estou virando uma pessoa normal e é muito, muito dolorido. E vira a minha dor é de virar uma pessoa normal, de virar uma pessoa que vai morrer. Eu não achava isso, não. Eu achava que eu era uma santa, um super-herói, e eu vivia no destaque. Era assim, eu chegava em qualquer lugar que eu chegava, eu não sabia disso, até eu entrar no Enneagrama e ver o meu 7. Né? Eu chegava nos lugares assim, eu cheguei, olha eu aqui. Era sempre assim.
Olha que maravilha! E quando eu saio, todo mundo saiu. Ah, acabou a festa, porque eu saí. Era assim a minha cabeça. Agora que eu estou virando uma pessoa normal, é muito esquisito. Assim, gente, eu sou normal. E dói mesmo. E eu estou virando malzinha também, porque eu era boa, eu era uma santa maravilhosa. Ai, meu Deus, todo mundo era apaixonado comigo, a minha cabeça. Mas agora, eu falei assim, eu não aguento mais ser boazinha, então eu estou fazendo os meus grupos favoritos, porque antes eu era amigo de todo mundo, o mundo inteiro era meu amigo. Eu abraçava todo mundo. Agora eu não quero. E está sendo muito difícil. Então, quer dizer, eu escolher as minhas pessoas e ser normal está sendo assim demais difícil. E é interessante que você tem muita clareza disso, né? Do ser normal, né? Então, quando a gente foge muito dessa normalidade, a vida vai ficando toda ilusória, sabe? Vai ficando muito ilusória. Porque imagina você viver uma vida que ninguém tenha problema com você. Então, ou você está com relações muito superficiais, ou você está muito falsa, né? Entende? Então, Né? Sim, muito superficial. A vida inteira sempre foi superficial, porque eu tinha muito medo de vínculo. Eu chego, eu sou maravilhosa, aí vou embora. E ninguém me conhece. E nem eu, né? Agora que eu estou começando a me conhecer. eu já falei isso aqui algumas vezes, e a gente já discutiu isso, inclusive, no nosso grupo do Telegram, né? Da importância das amizades, né? Na nossa formação de desenvolvimento de virtude, isso é ultra importante, é muito interessante a gente perceber isso, né? Como é que está a qualidade e o tipo de amizade que a gente tem. Eu acho bem legal pensar nisso, sabe? Oi, Margarida. Luísa, a Luísa falou que olhar a questão com o pai, de quê? Em que sentido? Ó, normalidade, tá? Normalidade no sentido assim, foi o pai, ele te deu a vida, fez merda, fez merda, tudo bem, fez coisa boa, né? Ele fez merda e ponto, não é a pior pessoa do mundo, fez coisa boa e não é um santo, igual o pai da Lu, né? Entende? Então, normalidade. Né? Obrigada, pai, daqui para frente sou eu. Porque quando a gente fica muito, muito preso no sentido assim, melhor pessoa do mundo, não tem ninguém igual, vai dar rolo. E quando a gente fica preso também, que azar da minha vida de eu ter sido filha de uma pessoa péssima. De novo, vai dar rolo. Né? Então, muitas pessoas que têm problema com coisas mais práticas, assim, quando você vai ver no fundo, faltou essa. Não estou falando de faltou uma figura paterna, não é isso, porque cada um de nós tivemos uma figura paterna, tal, né? A questão faltou a nossa resolução com essa figura paterna, sabe? Então, assim, porque quando a pessoa fala, a teoria nos fala assim, ó, social dominante tem problema de apego com o pai, social reprimido tem problema de descolamento com o pai. Ok, isso é o que a teoria nos traz. Aí você vai para a vida real, tem um monte de social dominante que cresceu sem o pai. Mas como é que você está apegado com o pai se você é social dominante? Não está batendo. Claro, cresci sem o pai, mas meu pai está ali o tempo todo. A figura dele está ali o tempo todo. E eu estou o tempo todo, sei lá, o caso, né, com uma pessoa parecida com meu pai, ou extremamente diferente, entende? Essas coisas que a psicologia vai nos mostrando. Né? Que foi marcante na vida para o bem ou para o mal. Tá bom? Então, assim, tentar trazer para a normalidade no sentido assim, ó, o pai e a mãe, cara, pô, tem um papel na nossa vida. A gente não é filho de chocadeira. Chocadeira. Vocês viram o episódio com o Domingos Cunha no nosso podcast? Ele foi criado por família diferente, né? É muito bonito que ele fala. Ele fala assim, ele fala do papel do pai e da mãe dele, né? Que criou, pai e mãe que criou. Ele não chama de pai e mãe, acho que ele chama de tio. E depois ele fala, não, mas peraí, mas eu também tenho meus pais biológicos. E que eles têm influência sobre mim, mesmo que eu não tenha sido criado por eles. Entende? Então tem baita de um peso importantíssimo. Mas, cara, passou dos 16 anos, é Tupperware, lembra? É Tupperware. Você vai lá, almoça, deixa um Tupperware com ele, visita e vai embora. Né? Passou dos 16 anos, se você tiver muito nessa ligação de papai e mamãe, eu estava com uma mentorada minha, ela é psicóloga também, e aí ela falando, atendendo casal, né? E ela falando que o cara falava, mamãe, que eu vou lá na casa da mamãe. Eu falei, cara, você tem 50 anos, sua esposa não vai querer transar com você chamando a mamãe de mamãe.
Pô, se manca, entende? Então, eu tô falando, não é pra que você chama mamãe de mamãe que você tá errada, não é isso. Mas, assim, todo o contexto, sabe? Então, assim, é dar o lugar certo, né? O lugar certo. Sem discriminar 100% e também nem de ficar nessa questão de endeusar. Isso pode ter acontecido com a Lu, que a Lu não conheceu o pai dela. Não, conheceu, né? Mas ele era muito novinho, ela muito novinha. Então, a gente se ficar nessa tendência, e todo mundo, gente, desencarnou, tá fazendo merda. Todo mundo tem desafios. Então, de uma maneira simplória, seria isso, sabe? Levar de uma maneira assim, levar de um modo assim, é isso, né? Oi, Emi. Estava encontrando o microfone. Oi. Eu estava ouvindo a Lu falando, né, que é uma sede social. Eu acho muito interessante, porque meu pai é um sede social, e eu gosto de ouvir ela falando, porque eu fico imaginando se é como meu pai pensa. E aí você falou dessa relação do social com o pai, né? Agora você me fez pensar muito, porque eu tenho... A minha figura paterna, na verdade, é a minha mãe. Uma vez você falou, né, que a figura paterna e materna não necessariamente tem que ser do mesmo gênero, né? E ela é homossexual. Mas eu sempre tive um carinho, assim, muito grande pelo meu pai. A Lu falou em essa admiração, esse endeusamento. Agora eu tenho que ficar me questionando se, na verdade, é um endeusamento, né? Porque eu vejo muito de mim, né? Muito dele em mim. Mas eu tenho uma dúvida com relação ao social. Desde que eu procurei o Enneagrama, entendi com o Enneagrama e me identifiquei com o social, eu tinha uma dúvida com relação a essa questão se onde é que está o sexual em mim, porque, assim, na minha adolescência, eu tive um apego muito grande a uma pessoa específica, uma amiga, né? E aconteceu uma coisa, para mim foi um trauma, que eu não poderia mais confiar em ninguém, como amiga, né? E aí, o que está acontecendo? Eu, como social, eu me vejo não querendo mais esse apego, esse contato íntimo que você falou, que é muito característico do social, mas eu me vejo querendo ter, né? Eu vejo, às vezes, no dia a dia, eu me vejo tentando ali plantar uma semente de um relacionamento íntimo com alguém. Então, isso tem a ver com essa questão do instinto, o do meio, o normal? Pode ser, né? Pode ser. Eu vejo que essa questão da busca, né, de relacionamento, de pessoas específicas, isso está um pouco mais ligado com o sexual no geral, né? Isso pode estar um pouco mais ligado. Não sei se você já conseguiu assistir a aula de hierarquia dos instintos. Lá, talvez, 144, se não me falha a memória. Então, lá, talvez, pode te responder algumas coisas, Emi, sobre isso, tá? Porque, no geral, o social, ele vai, de fato, buscar relacionamentos mais genéricos, né? Então, quando a gente vê esse anseio de relacionamento íntimo, talvez possa te dar uma dica, né, de que o sexual esteja aí presente, né, de alguma forma presente, tá? Mas também pode ser outra coisa, vale a pena você dar uma olhada no amplo, né, no geral, tá bom? Agora, tem uma coisa da fala da Emi que vale a pena a gente trazer para cá, né, que eu vou lembrando, é bom quando vocês participam, porque vai ampliando, né? É muito forte para quem é social, muito forte para quem é social dominante, principalmente, mas também para quem é social deprimido, sabe? Essa questão da traição, essa questão do não confiar. Então, quando a gente vai... Liz, mas isso também tem no sexual. Calma. Assim, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu vou aprofundando nas vidas dos sociais, né, quem tem social ou reprimido ou dominante, vai ter uma questão ali de traição, sabe? Uma questão assim, puta, não dá para confiar no meu pai, né? Não dá para confiar nessa pessoa, não dá. E é claro que assim, ele me trouxe uma coisa, provavelmente ela devia ter entre, sei lá, entre 15 e 18 anos, tá? Mas a gente sabe que o que acontece nessa fase da vida é uma réplica do que aconteceu das nossas interpretações primeiras, né? Então, por que eu vim achando que essa traição me pegou tão forte? Porque essa dor foi uma dor minha lá no, sei lá, nos primeiros 8 anos de vida, né? Acho que isso é uma coisa meio que unanimidade, assim, né? A gente, como diz o outro, a gente só muda os personagens, né? Quando é uma vida mais adulta. Mas os sentimentos são o mesmo, tá? Aquela criança que meio que assim, não dá para confiar, ferrou, caiu no meu chão,
né? Caiu meu chão a ponto de eu não conseguir conviver mais com essa pessoa. Será que precisava ter sido assim? Se eu tivesse uma relação com traição normal ali nos primeiros anos de vida, entende? Então, o que eu percebo é uma relação... É interessante isso, porque, por exemplo, se eu estou atendendo alguém que é 8 sexual, cara, o cara é territorialista. A gente está falando de uma pessoa assim, que acha que é dona da alma do outro. É uma coisa muito louca isso, né? Mas a traição não é uma dor tão profunda quando eu vejo uma dor em alguém que tem alguma coisa com o social. Sabe? Aquela coisa assim, de meio de que caiu o chão, de perder o ar. Então, vale a pena você pensar também nisso, por quê? Porque a gente tem alguns deslizes na nossa vida quando a gente não entende essas coisas. Então, pode ser que pequenas coisas de traição da sua vida, você esteja dando atenção demasiada e mudando a rota da sua vida, porque, de fato, tem coisa não resolvida ali de infância. Tá? Não é para entrar na cadeira do divã e sair daqui 12 anos, gente. É para fazer uma coisa mais prática, né? No sentido de falar assim, cara, até onde isso daqui está me dominando, ou eu estou entendendo que isso é exagero da minha mente maluquinha aí, que está distorcida desde pequena. Tá bom? Não sei se faz sentido isso para vocês, mas vale a pena, para quem é social, de alguma forma, meditar nisso, nessa questão, sabe, do... Eu escutei uma vez, e para mim, eu confesso para vocês que essas coisas não fazem muito sentido, sabe? Mas não é que eu não dou bola, para mim não faz sentido. Mas eu deixo guardadinho ali, sabe? Eu deixo guardadinho e aí eu vou linkando com as vidas reais que eu atendo, né? E eu escutei uma vez falando sobre essa questão do instinto social, sabe? Que foram pessoas que você vai ver nas outras vidas, em questões sistêmicas. Eu tenho ignorância em relação a esse tema, né? Vou ser humilde para falar que eu sou ignorante nesse tema. Mas quem entende fala que aí vai ver que tem a ver com isso, com roubo, sabe? Tipo assim, roubaram a minha terra, me tiraram do meu país, né? Com o movimento de escravidão, por exemplo. Então, com movimentos assim de grande traição, de grande injustiça, de grande domínio de uma pessoa para outra, entende? E aí essas coisas a gente vai tentando, claro, se foi um trauma muito grande, a gente vai tentando nos proteger de alguma maneira, né? E o tipo protege a nossa essência e o instinto protege o nosso tipo. Então, se a gente for derrubando essas proteções no bom sentido, não virando um besta, né? Uma besta quadrada, que eu não quero ninguém besta quadrada nesse mundo, não dá para ser, né? A gente vai ficando um pouco mais próximo, né? Um pouco menos cheio de neurose, né? De gastar tempo com o que não faz sentido. Eu falei do social dominante, aí eu queria falar do social reprimido. Vocês têm alguém social reprimido aqui? Ao vivo, mas veja se você se identifica com isso. A Lu 5 é sexual, né? Reprimido. Bom, se tiver alguém social reprimido, a gente vai conversando, tá? Que eu vejo que é social reprimido e que vale a pena dar uma olhada é para a questão, assim, meio que de um cinismo, sabe? De um sarcasmo para a vida. De uma coisa meio que de não dar bola para o que os olhos humanos não conseguem ver, sabe? Então, assim, só de dar um excesso de atenção ao que é prático demais, né? Ao que está nas mãos, ao que ele consegue pegar, ao que ele consegue resolver. E aí vai ficando uma pessoa muito distante do que é um ser humano, né? Porque o ser humano é isso, o ser humano é a gente conseguir transcender do que a gente consegue, né? Visualizar e pegar e tocar. E entender que existe todo um mistério, que o social faz isso com muito, dominante faz isso com muita maestria e tranquilidade, né? Quem é social reprimido olha para a história da Lu 7 e fala assim, meu, como assim? Do que ela está falando, né? Eu tenho certeza que tem gente que fala assim, do que ela está falando quando ela fala, eu imaginava que eu sou uma santa e não vou morrer. Quem é social reprimido fala assim, cara, eu não estou entendendo. Não estou entendendo mesmo, eu vou precisar que ela me explique, entende? Não passa para a cabeça da pessoa. Então, o social reprimido, ele precisa florear a vida um pouco mais. E um grande trabalho para você que é social reprimido, eu queria que você desse uma olhada honestamente na sua vida,
Porque, geralmente, quando a pessoa é social reprimida, existem alguns caminhos que eu vejo aqui, sabe? Na vida real, de atendimento, né? É o caminho de ter certeza que ele está certo, não gostar muito de opinião de ninguém. O social dominante tem um desafio enorme em pedir ajuda, mas o reprimido também tem, né? Não quer pedir ajuda, é meio que dono de si, sabe? Meio que eu resolvo tudo. Então, vale a pena quem é social reprimido dar uma olhada por que a sua vida está muito ruim, tá? Você pega, por exemplo, um social reprimido com autopreservação predominante. Ele tende a ter as coisas muito, muito resolvidinhas, né? Se ele tiver minimamente saudável, as coisas vão ser resolvidas da vida dele. E ele consegue ter uma vida autônoma, independente, né? E isso, nesse mundo nosso, tá bom, ele está passando, tá tudo bem. Mas pode mascarar grandes angústias. Grandes angústias. Porque esse mundo é mundo de dor, né? Cara, que é dor, sofrimento, injustiça. Se você não dá uma floreada, se você não abrir o seu coração para entender alguns mistérios da vida, a vida em algum momento vai ficar muito difícil, né? Quando você está muito funcional, beleza. Né? O povo chama de turbodécada, né? Pega a década né? a fase dos nossos 20, 30. Cara, beleza, você está construindo, fazendo um monte de coisa, né? Tá lá, você está com gás, você faz o que você quiser, o seu corpo responde, né? Tá tudo bem. O problema é que quando essas coisas vão se avançando, e aí você vai conquistando as coisas. Esse que eu vejo que é o grande problema, sabe? Esse talvez seja o ponto que pega quem é social reprimido. Porque eu acho que eu já dividi isso com vocês, mas é bem impressionante, assim, quando eu atendo gente que tem as coisas práticas muito resolvidas, né? Sei lá, sonhou em ter, além da casa própria, uma casa na praia, sabe? Umas coisas assim. Veio de um lugar super humilde, hoje consegue ter o carro que consegue ter, tem status, tem dinheiro para fazer o que quer, sabe? E quando isso não está linkado a uma questão de significado, que é uma palavra tema para quem é social dominante, são as piores dores que eu vejo. Essas dores são dores, assim, doloridas mesmo, sabe? Então, é a dor de quem já conseguiu, porque se fica assim, quando eu conseguir tal coisa, né? Vai ser bom demais. Aí a pessoa consegue e fala, cara, minha vida tá um inferno. Minha vida tá ruim, né? Então, é o que acontece bastante aqui nos atendimentos com quem é social reprimido, sabe? Muitas vezes se distancia muito de um significado, se distancia dos mistérios, né? Leva a religião de maneira muito burocrática quando segue uma religião. Então, a vida vai ficando muito burocrática, muito burocratizada. E aí perde toda a possibilidade de floreamento, de beleza, de contato com o próprio mistério, com ilusões, com coisas que também a gente precisa, né? Como diz o outro, nós não queremos só... Como é que era a música? Nós não queremos só... A Paula tá falando lá, eu esqueci, gente. Ajuda a grávida aqui. A gente não quer só bebida, né? Aquele do Titãs, você tá falando isso? A gente não quer só bebida, a gente quer... Quer diversão e arte. Isso, entende? A gente não quer só bebida, carreira indo bem, né? A gente quer, de fato, também a parte lúdica, né? E nisso o social dominante ele pode se perder. Uma coisa que o social reprimido pode olhar como forma de investigação é a questão do olhar para o outro, do altruísmo, do olhar para o outro, do altruísmo e de trazer essas coisas mais belas para a vida, sabe? Lu, você quer falar? Então, eu coloquei ali uma pergunta. Aquele dia que a gente estava estudando do autopreservação, quando eu vi, né, esse tipo 5 com sexual reprimido, nós estávamos falando lá sobre a questão, né, de ter um pouco mais de gás ou ousadia, né? E eu fiquei agora aqui curioso como seria um tipo 5 com autopreservação dominante e um social reprimido. Porque, assim, o 5 já é distante, tem, assim, a característica de ser visto como frio, né, que já não se importa, insensível. E aí eu fiquei aqui pensando, com social reprimido, né? Eu estava achando que com sexual reprimido seria... Agora, com social reprimido,
eu fiquei pensando tanto quanto isso pode ser ainda mais impactante, assim, diria. Aí eu acho que vira o 5 cincão mesmo, né? O 5 mais 5 dos 5, né? Não sei se é a Beatriz ou a Ellen Palmer que fala isso, né? Do 5 autopreservação, né? Que é o 5 mais 5 dos 5, né? Aí você imagina com o social, porque o arquétipo do social é o olhar para o outro, né? Uma vida mais etérea e menos pragmática. E aí você pega um tipo 5 que já tem desafio com empatia, com o social reprimido, entende? Outro dia eu estava atendendo um tipo 6, e aí é 6, né, gente? 6, você sabe como é que é. Cada semana a gente acha que é um tipo. Luiz, eu descobri meu tipo. Eu assisti o vídeo do Meda, e ele fala do 5 social. Não, 5 sexual, asa 4, sou eu. Misericórdia, né? Então, e ele é um 6 de carteirinha, né? Eu falei assim, então vamos lá. Você é 5, né? Então vamos lá. Aí fui conversar com as coisas de empatia, de falar a verdade para o outro, coisas básicas que o tipo 6, né, estremece, que para o tipo 5 é toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira ele faz uma boa. Ele, não sou 5, não. Então, criatura, para de achar que você é um tipo cada semana, né? Né? Calma. Mas eu fui para outro assunto, né? E o que eu queria te falar é o seguinte: eu entendo que vai potencializar isso, sabe? Essa questão assim da falta de empatia. É interessante falar isso, né? Porque eu sei que vocês que são 5, vocês falam, nossa, mas assim, eu entendo o outro, né? Eu quero o bem do outro, que é importante para mim. Eu sei que para quem é 5 isso é uma coisa importante. As pessoas que são importantes para o tipo 5 em geral são pessoas que ele vai fazer de tudo para que essa pessoa fique bem. Mas a gente tem que entender também que é da raiz do 5 não ligar para o que o outro está passando, se ele não achar que é importante. Se ele não achar que é importante, ele vai ter que vestir toda uma máscara social para falar assim, não, tá bom, empatia cognitiva, deixa eu sentar aqui, tentar entender, não sei o que, vai ter que vestir todas as máscaras. Porque na essência mesmo, ele vai virar e falar assim, nossa, meu, sem noção, sem sentido, nada lógico, retardado, bola para frente. Agora, com o social reprimido, você imagina. Porque uma coisa do social e tem uma outra coisa também, tá? Que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? Então, primeiro que eu acho que é essa questão da empatia, tá? Essa questão da empatia, essa questão do olhar o outro, essa questão enfim, né? Se colocar mesmo no lugar do outro, com a dor do outro, não com a minha. Mas tem uma outra coisa também que é bem desafiador para o 5, é buscar essa vida mais ampla, né? Mais magnânime, né? Mais assim, meu, é vida, é abundância, é transbordar, né? Sangue nos olhos. E isso o social tem demais, né? O social, ele amplia, ele é generoso, ele transborda, ele tem certeza que vai ter tudo e tudo bem, né? E o 5 tem essa certeza da escassez, né? Ele tem que se poupar até na fala, não só nas coisas materiais, mas até na fala, porque, enfim, vai faltar, já faltou para ele. Então, eu acho que, no geral, é isso. Potencializa o cincão, sabe? Potencializa essas coisas mais contraídas, né? Então, a gente falou muito sobre contração, eu recebi um monte de mensagem sobre isso, né? Falando, nossa, que interessante pensar sobre isso, né? Então, se a gente for pensar sobre expansão e contração, o 5 é contração. E aí ele está reprimindo o emocional, puta, mais contração ainda. Você vai encontrar um 5 super para fora, você pega, por exemplo, aquele Mark Zuckerberg, né? Ele é um menino para fora, né? Ele fala, não é que você está vendo ele na capa da revista o tempo todo, mas ele é um menino que, puta, tem uma das maiores empresas do mundo, ele fala, ele faz, né? Enfim. Mas tem um monte de tipo 5 que você não ouve a voz, né? Que é altamente contraído. Aí tem um impacto, né, dessa hierarquia dos instintos. Vai ser altamente contraído, né? E tem um 5 também que adora ser 5, né? Aí é difícil, quando a gente ama ser a gente, é difícil, né? Tem um tipo 5 que ama ser 5, nunca vi. Então aí fica desafiador mesmo, né? Tem essa coisa do social reprimido, sabe? A pessoa vai ser mais ligada nela, na verdade dela, entende? Vai ser mais inflexível. Então, ela vai ser mais ligadona nela mesmo, né? O social é mais abertão, né? Tem um povo ali conversando, ele quer lá ver o que é. Mais curioso, né? Tá no ônibus, quer saber o que o outro está conversando, sabe? O social reprimido meio que não tem gás para essas coisas, né? Tá bom, gente? O que mais que falta falar?
Eu acho que em relação ao social é isso, eu acho que o recado que fica é que é isso. Todo mundo que não é social deveria olhar para o instinto social, né? Acho que todos nós deveríamos olhar, e até quem é social deveria olhar para o instinto social saudável, porque ele é um grande professor para a gente, né? Quem é social reprimido, então, dá uma olhada nessas dicas, do que pode estar pegando hoje na sua vida, o que você está disposto, né? E até não disposto, né? Seria o melhor, a mudar, e como você pode fazer isso com a ajuda, né, de um plano de ação aí para essa mudança. E depois dessa mudança, o que doeu pra caramba, para você descobrir por que vem essa dor, para você não cair nela de novo, né? Eu tenho feito bastante isso nos meus atendimentos e tem sido muito interessante, tá? Bastante interessante, vale a pena trabalhar, porque senão a gente vai virar sempre aquele povo que sabe de tudo, de todas as técnicas, de todas as coisas, mas que não está conseguindo mudar as coisas básicas da vida, né? E eu acho que fazer esse trabalho de instinto ajuda muito, de uma maneira prática, você chegar a lugares que você não chegou ainda, tá bom? Então, a gente tem mais uma aula nessa sequência, que é a aula de instinto sexual, né? Buscando evolução através do instinto sexual, bem interessante também para quem é sexual reprimido, para quem é dominante. E depois a gente continua com a nossa sequência de aulas para ver, entendendo, né? O que a sabedoria do Enneagrama pode fazer para a nossa melhoria, tá bom? Algum questionamento, dúvida? Vamos conversando então nos nossos grupos, né? Beijo, gente. Bom sábado para todo mundo. Até semana que vem. Obrigada pela presença.